Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São João, capítulo 14, versículo 10 e 11. Nesta noite eu quero falar sobre Jesus, um ser dual. Veja bem, um ser, não dois. Um ser dual. Esta é a mensagem nesta noite. São João, capítulo 14, versículo 9. Disse-lhe Jesus, falando para Filipe, quando disse-lhe, no versículo anterior, mostra-nos o Pai que nos basta. No versículo 9 ele diz, disse-lhe Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me ver a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. 10. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, no nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estamos, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, aqui em Igarapé, para esta reunião, para esta maravilhosa companheirismo, Pai, na Tua presença. Deus Todo-Poderoso, ajude-nos, ó Pai, mais uma vez, porque o Senhor é o nosso ajudador, o Senhor é o nosso curador, o Senhor é o nosso libertador, o Senhor, Pai querido, é o doador de toda força, o Senhor é aquele que levanta o caído, que levanta o abatido. Ó Deus, o Senhor é aquele que abre as portas, o Senhor é aquele que cura, é aquele que liberta, é aquele que salva, é aquele que abre também a compreensão, abre também nosso entendimento. Abençoe cada um, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, irmãos. Nesta noite eu quero falar sobre Jesus, um ser dual. Agora, como é tão importante a revelação? O irmão Branham disse que nós somos um ser trino. Um ser, não fala três. Um ser. Ele diz que nós somos um ser trino. Corpo, alma e espírito. Estamos neste mundo manifestando em três estágios: no corpo, na alma e no espírito. No corpo, estamos manifestando aquilo que é visível. No corpo, estamos manifestando aquilo que é visível. Deus nos colocou neste corpo para nós ter contato com a terra, ter contato com ela, ver através dos olhos, apalpar através das mãos, sentir através do tato, sentir os sabores através do paladar, e assim vai. Sentir o cheiro através do olfato. Ele nos deu esses 5 sentidos neste corpo para termos contato nesse mundo. E ele disse que nós somos um ser trino. Somos corpo, alma e espírito. Manifestamos neste mundo em 3 estágios: corpo, alma e espírito. Agora, também manifestamos neste mundo que na verdade não é neste mundo, é neste corpo. O corpo é para ter contato com este mundo. O espírito que está dentro do corpo é para ter contato com as coisas do céu. Vejam bem,
Tudo está dentro desse corpo. Corpo, alma e espírito. E cada um tem sua função de entrar em contato com os nossos sentidos do corpo, olfato, paladar, visão, tato. É para ter contato com aquilo que vê, aquilo que é sólido, aquilo que é palpável. Aí tem um espírito dentro do nosso corpo, que é para ter contato com as coisas do céu. Nesse espírito nós temos razão, temos memória, temos afetos, temos imaginação e temos consciência. Esses são os 5 sentidos do espírito. Dentro desse espírito está a alma. E dentro dessa alma só existe um sentido, ou a fé ou é a dúvida. Dentro desse coração só pode habitar ou a fé ou a dúvida. 2 coisas não podem habitar no coração, na alma. Ou é a fé ou é a dúvida. Se não tem fé, tem dúvida. Se não tem dúvida, tem fé. Só existem essas 2 coisas que podem habitar na alma. Mas o irmão Branham diz que nós somos um ser trino. Então meu corpo tem contato com aquilo que é sólido, aquilo que é material. Deus nos deu esses sentidos no corpo para ter contato com o nosso lar terrestre. Deus nos deu 5 sentidos do espírito para ter contato com o nosso lar terrestre. E na alma está algo que pode estar ali dentro, ou a fé ou a dúvida. Se tiver fé, aquela fé passará pelos 5 sentidos do espírito. Não haverá nada, não haverá razão para a fé, não haverá afetos para a fé, não haverá nada que possa atrapalhar essa fé. Depois de passar por esta casa, esses 5 sentidos no espírito, ela avança para fora e mostra nas obras pelo corpo. Amém, irmãos? Amém. Veja bem, antes que possamos mostrar qualquer obra no nosso corpo, pela fé que está na alma, passa pelos 5 sentidos do espírito, até desenvolver no corpo e obrar conforme está dentro da alma. Se tem dúvida naquela alma e não tem fé, ela também tem que passar pelos mesmos canais, tem que passar pelos 5 sentidos do espírito. Então, vai ter razão, vai se envolver com afetos, vai embolar nas memórias, vai estar problemático na consciência e enrolado totalmente. E aqui no corpo, aqui fora, ele vai demonstrar que não crê. Vai demonstrar que ele é duvidoso, vai demonstrar que ele não é um crente, através das suas obras. Quem não entender, irmãos? Amém. Então nós somos um ser trino. Agora, observe que o irmão Branham disse que Jesus era um ser. Não fala de 2 seres, e nem 3 seres, e muito mais disso. Nem muito mais disso. Ele disse que ele era um ser dual. E é nesta tecla que eu quero bater nesta noite. Os irmãos entenderam, irmãos? Amém. Então vamos observar aqui. O irmão Branham disse que Jesus viveu em 2 mundos diferentes. Na mensagem, um homem enviado de Deus, segunda parte, 194, disse: ele foi um vidente. Ele viveu em 2 mundos ao mesmo tempo. Olha o que o irmão Branham está dizendo. Ele viveu em 2 mundos ao mesmo tempo. Jesus disse: meu pai trabalha e eu trabalho também. O filho não pode fazer de si mesmo, senão aquilo que vê o pai fazer. E isto faz igualmente. Então Jesus estava falando que ele estava trabalhando em 2 mundos ao mesmo tempo. Enquanto aquele ministério, aquele Deus eterno, habitando naquele corpo, trabalhava, o corpo também trabalhava. Amém, irmãos? Amém. Se o meu espírito me dirige até naquele portão,
o corpo vai fazer igualmente. Amém, irmãos? Presta bem atenção. Se o meu espírito me dirige até a minha casa, o meu corpo fará igualmente. Quem não me entende, irmãos? Vejam bem. Então observe bem que ele vivia em dois mundos. O mundo natural e o mundo espiritual. Esses eram os mundos que Jesus vivia. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Esses eram os mundos que Jesus vivia. O mundo espiritual e o mundo natural. Agora, quero que vocês prestem bem atenção nisso que nós vamos falar aqui. Jesus, ele viveu no mundo natural e no mundo espiritual ao mesmo tempo. Quero que vocês observem que ele soube dividir. Quando esteve aqui na terra, ele soube dividir, soube conter, porque ele era Deus. Ele soube conter todo aquele poderio, todo aquele poder que ele tinha. E aí vem Paulo e diz em Filipenses 2, e ele sendo achado na forma de homem, achado na forma de homem, foi também achado na forma de servo. Ele sendo achado na forma de Deus, também não se usurpou ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Então Jesus, ele não se embaraçou vivendo entre esses dois mundos. Jesus soube equilibrar. Quando ele entrou no mundo, sacrifício e oferta ele não quis. Entrando no mundo, sacrifício e oferta ele não quis, mas um corpo lhe foi preparado. E nesse corpo, ele estava limitado, porque nesse corpo, era um corpo que tinha sido nascido, era um corpo que estava sujeito à enfermidade, era um corpo que estava sujeito ao cansaço, era um corpo que estava sujeito ao tempo, era um corpo que estava sujeito a ter sede, a sentir fome. Então, ele estava aqui, nesse mundo, não para ser diferente dos demais. Ele parecia um de nós. Amém, irmãos? Ele era um de nós. E aí vem Paulo e diz, e como um, em tudo ele foi tentado. Ele era semelhante a nós. Amém, irmãos? Amém. Ele era igual a nós. A única diferença de Jesus para nós é que o nosso nascimento foi diferente do dele. Nós tivemos um nascimento pervertido. Nós tivemos um nascimento, a nossa conceição, quando nossa mãe nos concebeu, ela concebeu-nos através do pecado. Disse Davi, em pecado minha mãe me concebeu. Em outras palavras, a conceição, o concebimento, a minha vinda neste mundo, através do desejo sexual, é um pecado. Então Jesus não foi concebido pelo pecado. Ele foi concebido por obra e graça do Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém. Então vocês observam que ele foi um de nós. Ele foi semelhante a nós. Ele era um parente nosso. Ele se tornou um de nós. Foi um de nós. Ele limitou-se a si mesmo. Parágrafo 77, um super sinal. E ele cancelou a si mesmo de ser Deus e aniquilou-se a si mesmo para estar aqui conosco. Amém, irmãos? Amém. Cancelou os seus poderes. Ele cancelou o seu grande trono de marfim. Ele cancelou toda aquela ostentação dos anjos que fica diante dele. Santo, santo, santo. Ele cancelou todas aquelas coisas. Ele cancelou o céu e veio aqui neste mundo, entrando no tempo, sendo um de nós, participante das mesmas coisas que nós
participamos. Amém, irmãos? Amém. Comendo o que nós comíamos, bebendo o que nós bebíamos, tendo cansaço como nós cansamos, tendo dores como nós temos dores, porque a Bíblia diz que ele era um homem de dores. Então, ele foi um de nós. E quando ele nasceu, ele foi chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Amém, irmãos? Ali estava Deus conosco, através de um corpo, através da palavra manifestada. São João 1, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Em São João 1,14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então observe bem que Jesus, estando aqui na terra, ele deveria ser experimentado em tudo. Por isso que ele viveu em dois mundos diferentes. No mundo natural, Jesus herdou a natureza humana. Quero que os irmãos prestem bem atenção nisso, que no mundo natural, ele herdou a natureza humana. Sim, no mundo natural, ele herdou a natureza humana. Sim. Como assim, pastor? Sentindo, chorando, tocando, provando, cansando, trabalhando, dormindo. Então, comendo, bebendo. Então, Deus é espírito. Deus não dorme, Deus não tem fome, Deus não tem sede, Deus não cansa. Deus é espírito. Mas quando Deus saiu daquele estado e entrou neste mundo, habitando num corpo, na qual ele mesmo gerou para habitar dentro dele, então Deus, que era espírito, passou a ter mãos como eu tenho. Amém, irmãos? Amém. Passou a ter pés como eu tenho. Então observe que Deus estava aqui na terra, num corpo, com dois pés, com duas mãos. Ele era um homem. Amém, irmãos? Amém. Ele era um homem. Então observamos que o irmão Brana diz na mensagem O Desvelar de Deus, no parágrafo 185, veja, falando sobre Moisés. Moisés estava velado numa carne humana. Numa carne humana. Deus estava velado numa carne humana. Moisés. Com essa palavra, vejam bem, assim é Cristo nosso Moisés. Cristo é o nosso Moisés. Ele era Deus velado em carne humana, velado na natureza, em carne. Isso mesmo. Isso mesmo. Foi por isso que a maioria dos sacerdotes não aceitava Jesus sendo Deus. Porque como esse Deus estava tão dependente das coisas, como esse Deus estava dependendo de uma fruta para comer quando estava com fome e foi num pé de figueira e não tinha nada. Como que esse Deus não tinha nenhuma casa para morar? Como que esse Deus não tinha nenhuma igreja para ir? Tinha que pegar a igreja dos outros emprestada. Pregar na sinagoga, pregar no templo. Sim. Então eles não estavam concebendo de que este Deus estava nesse mundo dependendo. Porque se Deus entra no mundo para ser um de nós e não depende das coisas que nós dependemos, então ele não seria Deus. Ele tinha acabado com o seu plano. Porque ele entrou nesse mundo para ser um de nós. O profeta irmão Brana disse,
ele teve que ser um de nós para sentir na pele o que nós sentimos. Amém, irmãos? Amém. Então, ele estava, a Bíblia diz que ele se sujeitou. Se sujeitou. Ele se sujeitou a todas essas coisas. Ele se sujeitou. Deus permitiu que pecadores lançassem mão dele quando ele foi preso. Olha, Deus sendo preso. Olha, isso não entraria na cabeça de um fariseu? Deus sendo preso? Deus acorrentado? Deus com suas mãos amarradas num pau sendo chicoteado? Deus carregando uma cruz? Não, não, não. Isso era demais para eles entenderem. Eles não entenderiam o quão Deus seria capaz de limitar tanto a si mesmo e ficar na mão de pecadores. Jesus mesmo disse, e o Filho do Homem vai ser abandonado por todos e colocado na mão de pecadores. E então foi o que aconteceu. Na hora que os pecadores lançou mão de Jesus, olha, irmão, Jesus não podia naquele momento usar nenhum poder. Ele não tinha que usar nenhum poder, mesmo ele sendo Deus, mesmo ele sabendo que uma mãozona de um soldado romano vinha na sua barba e arrancava um molho de barba, lá dentro ele continha. Amém, amém, irmãos? Amém. Ele não podia usar o seu poder. Não podia, mas porque ele permitiu que pecadores o tocassem. Porque ele permitiu. E eu vou dizer uma coisa para vocês aqui. Tanto como pecadores e tanto como pessoas convertidas tocaram em Jesus. Em São João, na epístola, no capítulo 1, versículo 1, diz: o que vimos e que ouvimos, isso vos anunciamos. E as nossas mãos tocaram na palavra da vida. Amém, irmãos? Amém. Falando dos apóstolos, dos discípulos que andaram com Jesus. Tocou na palavra da vida. Mas os pecadores o tocaram, sem saber que ele era a palavra da vida. Porque se soubesse, tocaria diferente. Se soubesse, tocaria diferente. Para começar, Paulo mesmo disse em 1 Coríntios 2,8, se ele soubesse, nunca tinham crucificado o Senhor da glória. Então observe bem que Deus estava aqui num corpo de carne limitado. Então Jesus aqui neste mundo, nesta terra, ele herdou a natureza humana. Ele não herdou a natureza de nenhum José, nenhuma de Maria. Não, 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 não. Nem José, nem Maria tem participação nenhuma no nascimento do nosso Senhor aqui na terra. Jesus apenas tomou aquele ventre emprestado, porque essa é a lei. Quando ele deu para Eva, Eva, você agora tem uma lei, Eva. Eva, você agora dá à luz filhos. Com dores, Eva, você trará filhos. Você tiraste a vida do mundo. E agora você vai ter que trazer vida para esse mundo, através do nascimento, através de uma gravidez, de um nascimento. E então, como todos os homens estavam vindo através do nascimento, passando por uma mulher, Deus também prometeu lá mesmo, no jardim do Éden, quando o homem caiu, Deus mesmo prometeu que a semente da mulher, ou seja, aquilo que viria dela, amém, irmãos? Amém. Pisaria na cabeça da serpente. E então, quando Deus havia profetizado no ministério do profeta Isaías, no capítulo 14, 7:14, dizendo que uma virgem conceberia, uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Amém, irmãos? Amém. No livro de Isaías, no mesmo, 9, versículo 6. E um menino nos nasceu, um filho se nos deu, ele se deu como filho aqui para nós.
e o principado está sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então esse era o nome que ele teria aqui na terra quando ele estivesse aqui. Então mesmo ele sendo limitado, mesmo ele herdando a natureza humana, mesmo ele nascendo, ele seria maravilhoso, seria príncipe da paz, Deus forte, amém, irmão? Amém. Isso não tiraria dele. Ele apenas cancelou a si mesmo, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte. Ele obedeceu até isto. Até isto, a morte. Ele permitiu que a morte o golpeasse. Ele permitiu que a morte golpeasse aquele corpo. Aquele corpo que tinha um princípio de vida e aquele corpo que tinha um fim de vida. Se aquele corpo nunca tivesse um princípio de vida, a morte nunca pegaria. Mas como aquele corpo teve um princípio de vida quando nasceu, então teve um fim de vida quando morreu. Então você observa bem que Jesus, aqui na terra, herdando essa natureza humana, sentindo, chorando, tocando, provando, cansando, trabalhando, sentindo dores, ele estava aqui na terra e herdou essa natureza que nós temos. No mundo espiritual, ele tinha em si a natureza divina. Veja bem, nascendo, ele herdou a natureza da terra. Nascendo, aqui na terra, no corpo, ele herdou a natureza daqui da terra. Ele herdou. E todas as características de um homem, ele teve. Ele foi tentado. Ele foi de todas as maneiras tentado. E nascendo, ele herdou as características, as tentações e as provas que um homem passa. Quando ele, antes de vir ao mundo, antes de obter aquele corpo, porque Deus é espírito, como é que ele poderia ter companheirismo conosco se não tivesse um corpo? Amém, irmãos? Amém. Deus é espírito. Como é que nós poderíamos ter companheirismo com ele aqui na terra, sendo um de nós, se ele continuasse sendo espírito? Não podíamos. Mas quando ele se tornou o parente redentor, quando aquele verbo se tornou carne, aí nós podemos vê-lo, podíamos tocá-lo, podíamos senti-lo. Ele poderia caminhar conosco. Ele pôde jantar, ele pôde almoçar, ele pôde tomar um bom café da manhã. Deus aqui na terra estava exercendo e herdando essa natureza humana que o homem tinha. Então, mas no mundo espiritual, ele tinha em si a natureza divina. Natureza divina. Havia coisas que só sendo divino poderia fazer. Um homem, na sua capacidade humana, jamais poderia fazer. Observe para você ver. Jesus, aqui na terra, herdando a natureza humana, ele tinha que comer. E ele era o criador do pão. Amém, irmãos? Amém. Jesus, herdando a natureza humana, ele tinha que beber. E ele era o criador da água. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos estão entendendo? Amém. Vejam bem. Então ele herdando tudo isso. Então, uma coisa normal que os homens fazem. Mas no mundo espiritual, ele tinha em si mesmo natureza divina. Havia coisas que só sendo divino, quando eu digo divino, irmão, é Deus. Amém, irmãos? Só sendo Deus
para fazer, que nenhum homem pode fazer. Vamos ver lá. Transformação da água em vinho. Seu primeiro milagre em Caná da Galileia. Amém, irmãos? Amém. Multiplicação dos pães e dos peixes. Isso não pode ser um homem, tem que ser Deus. Transformando água em vinho. Isso não é um homem, tem que ser Deus. Ressuscitando o morto. Isso não tem que ser um homem, tem que ser Deus. Acalmando as ondas tempestuosas do mar. Acalmando as ondas gigantescas, acalmando os ventos, a ventania, a tempestade. Só Deus pode fazer isso. Amém, irmãos? Amém. Andando por cima das águas. Andando por cima das águas. Caminhando. Isso não pode ser um homem, tem que ser Deus. Amém, irmãos? Amém. E assim vai. Perdoando pecados. Bem lembrado. Só Deus perdoa pecados. Glória a Deus. Amém. Amém, irmãos? Recebendo adoração. Quando ajoelhava e dizia, meu Senhor, o adorando. Então observe que ele vivia em dois mundos. E no nosso mundo, nesta terra, entrando nesse mundo, ele herdou natureza humana. E como homem, ele desenvolveu características de um homem. Em momento algum, Jesus, herdando a natureza humana, ele agiu como Deus. Em momento algum. Em momento algum. Em momento algum. Mas, na sua natureza divina, ele provou que era Deus. Amém, irmãos? Amém. Na sua natureza divina, ele provou que era Deus. Vejam bem, vamos pegar aqui um contexto e mostrar algo para os irmãos. Vamos pegar os sacerdotes. Vendo Jesus descumprindo a lei, era o que eles pensavam. Que Jesus era um descumpridor da lei, um quebrador de regras. Jesus então apanhou milho no sábado. Jesus então fez algo no sábado, fez um milagre no sábado, e ele disse, não, ele não é Deus, porque se ele fosse Deus, ele não quebrava a própria lei. E Jesus disse para eles, escuta, eu sou o Senhor do sábado. Amém, irmãos? Amém. Vejam bem. Então, quando eles viam Jesus agindo dessa maneira, diziam, não, ele não é Deus. Mas mesmo eles vendo Jesus multiplicar os pães, ainda continuavam não crendo que ele não era Deus. Porque eles sabiam que só Deus podia fazer aquilo. Amém, irmão? Não. Os irmãos estão entendendo? Amém. Quando ele disse para Maria, aquela que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, enxugando com seu longo cabelo comprido, e derramando aquela especiaria fina, aquele perfume, na sua cabeça, simbolizando a sua morte depois. E então, quando ela fez aquela obra, ele disse para ela, vai, perdoados são os teus pecados. Aí os fariseus que estavam ali na casa de Simão começaram a murmurar, opa, peraí, tem algo errado aí. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Amém, irmãos? Amém. E ali estava Deus perdoando pecados. Amém. Então observe bem que aquilo foi difícil para eles entenderem. Então Jesus, aqui nessa terra, ele herdou a natureza divina e também tinha a natureza divina. Por isso que ele era um ser dual. Amém, irmãos? Amém. Ele era um ser dual porque vivia nos dois mundos. Ele trabalhava nesse mundo e trabalhava no outro mundo. Jesus estava atento ao que acontecia no mundo espiritual.
Jesus estava atento ao que acontecia no mundo natural. Exemplo? Por exemplo, Jesus, quando mandou aqueles discípulos de 2 em 2, disse, olha, vai, evangeliza, vai entre os povos, não leva alforje, assim por diante. Se alguém receber naquela casa, dê a bênção para aquela casa, mas se alguém não receber vocês, vocês voltam, sacode a poeira daquela casa e assim por diante. Aí eles expulsou o demônio, curou os enfermos e voltou. Jesus que estava sentado lá no monte. Olha como é que ele estava atento. Ele estava no mundo natural, mas também atento ao mundo espiritual. Amém, irmão? Amém. E o discípulo chegou alegre, dizendo, mestre, mestre, estamos tão felizes porque até os demônios nos sujeitam. Jesus disse, eu sei, eu via Satanás cair o tempo todo do céu. Amém, irmão? Amém. Ele estava atento também ao mundo espiritual. Os irmãos, estão entendendo, irmãos? Amém. Ele estava atento a tudo. Ele estava atento. A sua onipresença não foi tirada dele. A sua onipresença não foi tirada dele. Mesmo Deus compactado num pequeno corpo, limitado, mas a sua onipresença e a sua onipotência não tinha sido tirada dele. Quer ver? Vamos pegar então Jesus, quando Filipe foi chamar Natanael. Natanael estava bem longe, onde ele estava debaixo de um pé de figueira, orando e pedindo a Deus a consolação de Israel. Pedindo que o Messias viesse rápido. E a oração dele foi respondida. E Filipe foi atrás de Natanael. E então Natanael estava orando debaixo de um pé de figueira e Filipe esperou que ele terminasse a oração. E quando Natanael terminou essa oração, Filipe chegou diante de Natanael e disse, Natanael, vimos o Cristo, porventura não sei ele o Messias? Aquele que nós estamos esperando, o Emanuel, o Cristo, o Redentor de Israel. Aí Natanael logo recorreu às Escrituras na mente. De onde ele vem? Disse, Nazaré. Opa, de Belém. Nazaré, Belém. Pode haver uma coisa boa de lá. Aí Filipe disse, não, mas se você tiver um pouquinho de paciência, desça. Vem e veja com seus próprios olhos. Estamos tendo uma boa reunião lá embaixo. Surdos estão ouvindo. Coxos estão se levantando. Mortos estão ressuscitando. Ele multiplicou a água em vinho no encanar. Vem descer, Natanael. Desce um pouco. Venha ver você mesmo com seus olhos. Amém, irmão? Amém. Natanael desceu. E quando Natanael desceu, Jesus não estava em cima do teto, na casa de Filipe, com um binóculo. Lá longe da montanha, bem longe. Um binóculo, ou então um telescópio vendo. Lá, ó. Tô vendo. Não, não. Jesus não subiu em cima do teto da casa de Filipe, onde ele estava, para ver num telescópio onde estava Natanael, conversando com Filipe. Não. Na hora que Filipe chegou com Natanael, Jesus disse, aí está um israelita onde não há dolo algum. E então Natanael disse, mestre, de onde me conhece? Jesus disse, Natanael, antes de Filipe te chamar, eu te vi debaixo da figueira orando. Amém, irmão? Ele estava atento. Ele estava no mundo natural, mas atento ao mundo espiritual. As orações que ele estava fazendo estavam tocando nele. Amém, irmão? As orações que estava fazendo e estava tocando nele. Você acha que na hora que ele foi lá no tanque de Betesda, a oração daquele homem que tinha tantos anos ali dentro no tanque, ninguém ajudava, a oração dele, o pedido dele, filho de Abraão, estava tocando nele o tempo todo. Amém, irmão? Amém. E ele foi lá, conduzido, porque era no cordeiro. Tinha que ser conduzido. Amém, irmãos? Amém. Aí estava a natureza divina, comandando a natureza terrena. Ele herdou as duas naturezas. Amém, irmãos? Amém. Herdou as duas naturezas. A natureza humana dizia assim, eu tenho sede. Mas a natureza divina dizia, eu sou a água da vida. Amém, irmãos? A natureza humana dizia, tenho fome. E ele dizia, eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que de mim se alimenta, jamais terá fome. Amém, irmãos? Amém. Veja bem. Ele estava aqui nessa terra. Ele era um ser dual.
ele na terra herdou a natureza humana, nascendo. E então, dentro dele, tinha natureza divina. Ele era um ser dual. Então, irmãos, olha o que o irmão Branham disse na mensagem Alimento Espiritual em seu devido tempo. Glória a Deus. Se eu achar, claro. Acho que eu deixei lá. Não, tá aqui. Alimento espiritual em seu devido tempo. Parágrafo 72. Os irmãos estão compreendendo, irmãos? Amém. 72. Olha aqui. Eu tenho contado muitas vezes. 66. Eu tenho contado muitas vezes o que uma senhora da ciência cristã me disse numa ocasião. Ela me disse: Senhor Branham, você faz muito alarde a este Jesus. O senhor exalta demais. Meu Deus do céu. 67. Eu lhe respondi: oxalá que essa seja a última coisa que eu tenha que responder. 68. Ela me disse: você procura fazê-lo divino. Em outras palavras, você procura fazê-lo Deus. Eu lhe disse: mas ele era Deus. Ela disse: não. Ele foi um profeta. Ele foi um homem bom. Ele não foi divino. Eu lhe disse: mostre-me uma escritura que diga que ele não foi divino. Ó, pra você ver. 72. Ela disse: no livro de São João diz que ele chorou quando foi à tumba de Lázaro. Eu disse: é certo que ele chorou, minha irmã. Ele foi tanto homem como divino. Amém, irmãos? Amém. Ele foi tanto humano como divino. Ele herdou essas duas naturezas. Amém, irmãos? Amém. Ele foi tanto humano como divino. Ele foi um homem chorando, mas tinha que ser Deus para levantar aquele homem dos mortos. Amém? Amém. Ele, na verdade, foi um homem chorando na sepultura de seu amigo Lázaro. Mas tinha que ser Deus para levantar aquele corpo. Amém, irmãos? Amém. É a verdade. Ele foi um homem quando teve fome, mas foi Deus quando alimentou 5.000 pessoas com 2 pães e 5 peixinhos. Aleluia. É a verdade. Ele foi um homem quando dormia na proa do barco, mas foi Deus que fez acalmar as águas. Por quê? Ele e sua mensagem era um. Ele disse: eu e meu pai somos um. Meu pai mora em mim. Ele foi a plenitude da divindade corporalmente. Eu creio que foi muito significativo outro dia, quando trazia as 7 eras da igreja. Ao começar, eu não entendia como ser Jesus ali. Como podia ser Jesus ali com esse branco? Seu cabelo era branco como a lã. Eu não podia entender como um homem de 33 anos de idade podia ter cabelos brancos como a neve, como ele apareceu para João Batista. João, na ilha de Patmos. João, o revelador. Eu não podia entender, estando ele aqui com 33 anos, e agora aparece a João com seu cabelo branco como a neve, como a lã. Eu não podia entender como um homem de 33 anos de idade podia ter cabelos brancos como a neve. Chamei a um bom teólogo pentecostal, um estimado amigo meu, o irmão Jack Moore, um homem inteligente. Ele me disse: irmão Branham, esse foi Jesus glorificado. Essa é a sua aparência depois que ele foi glorificado. Não. Na aparência de glorificado, ele foi muito mais novo ainda. Menos com 33 anos. Não podia. Amém, irmãos? Amém. Entrei em meu quarto. Eu não pude crer nisso. Muito obrigado, irmão Mor. Eu não pude crer nisso. Entrei em meu quarto para falar com Deus. Segui através de minha concordância até Daniel, onde está escrito: e um ancião de dias se assentou, e seu cabelo era branco como a lã. Daniel 7:9.
Então disse: Senhor, não sei o que dizer e tenho a responsabilidade. Recorde que isto foi como que 1 ano ou mais, antes que os 7 selos fossem abertos. Eu estava orando e perguntava: Senhor, que foi? Eu olhei e de pé diante de mim estava um homem. Ele era um juiz e tinha posto uma cabeleira branca. Os juízes dos dias passados usavam uma peruca branca para mostrar que eram uma autoridade suprema. Então, quando via Jesus com a cabeleira branca, disse: isto simplesmente vindica a verdade que já conhecemos, que ele é a autoridade suprema. Amém, irmãos? Amém. Então a cabeleira branca não estava representando a Jesus glorificado. Estava representando a sua autoridade suprema. Amém, irmãos? Amém. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos. Amém. Ele é aquele que era, o que é e o que está para vir. O Deus Todo-Poderoso. Amém, irmão? Amém. E João, e eis que quando eu o vi, caí como morto aos seus pés. E ele pôs sobre a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e sou o último. Eis que estive morto e aqui estou vivo para todo sempre. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Aquele era Deus. Amém? Amém. Vejam bem para vocês verem. Na mensagem perseverante, parágrafo 119, ele diz, 119, a mesma coisa que ele fala aqui, ó. Olha só. 110. Estávamos indo uma noite e uma certa mulher que pertence a outra fé, que não crê que ele não era mais do que um profeta ou um bom homem. Ela não cria que ele era mais do que isto. É o que os dualistas pensam. Não crê que Jesus era mais do que isso. Do que um profeta e do que um homem. Eles não crêem. Os dualistas da mensagem não crêem. Aí ele diz: eu admito, 109, eu admito que ele foi profeta, mas ele foi mais que um profeta. Ele foi o Deus dos profetas. Ele foi tudo que os profetas foram, estava nele. Deus, tudo isto junto formava. Estávamos indo, 110, estávamos indo uma noite e esta mulher, de novo, ela disse: e se eu provar para o senhor Brana, disse, eu encontro apenas uma falha em toda a mensagem que você prega. Ixi! Ixi! Ela não achou falha na semente da serpente, ela não achou falha na mensagem da predestinação, ela não achou falha no batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, não achou falha na posição das mulheres da igreja. E ela disse para o irmão Brana: eu encontro apenas uma falha na sua mensagem. Eu disse: ora, irmã, eu espero que o Senhor apenas tenha uma falha que encontra em mim. Disse: o Senhor se vangloria demais de Jesus. O Senhor o põe lá em cima como se fosse Deus. A irmã Brana disse: mas ele é Deus. Amém, irmãos? Deus, amém. Ele foi Deus. E se ele não foi Deus, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Olha só que responsabilidade de um profeta de dizer isso. Amém, irmãos? Amém. Que responsabilidade. Aí teve um irmão lá em Citrolândia dizendo lá que Paulo cria em 2 seres na divindade. Irmão, quem foi que escreveu as cartas? Não foi Paulo? Paulo era judeu. Como é que Paulo ia crer em mais de um ser, irmão? Como é que Paulo ia crer em mais de uma pessoa? João escreveu as cartas. Primeira carta, segunda carta, terceira carta. Ele era um judeu. Como é que ele ia crer em mais de um ser e mais de uma pessoa? Esse povo está delirando.
Vê? E se ele não foi Deus, irmã, ele foi o maior enganador que o mundo já teve. Ela disse: irmão Brana, o Senhor o torna divino. O Senhor faz dele Deus. Eu disse: ele foi Deus. Ele é Deus. Ele foi um homem, sim. Eu admito que ele foi um homem. Mas ele foi mais que um homem. Ele foi Deus. Ele foi divino. Disse: eu provarei ao Senhor pela sua própria Bíblia que ele não era divino. Eu disse: como pode fazer isso, irmã? Ela disse: em São João capítulo 11. Quando Jesus foi até o túmulo para ressuscitar Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Se ele fosse Deus, ele não chorava. Eu disse: essa é a sua escritura, irmã? Eu disse: a senhora, como pode ele chorar, disse ela, e ser divino ao mesmo tempo? Como ele pode chorar e ser Deus ao mesmo tempo? Eu disse: irmã, ele foi tanto homem como Deus. Amém? Amém. Foi um homem que estava chorando, certamente, admito que ele foi um homem chorando, mas quando se colocou ao lado do túmulo, endireitou seu corpo fraco e débil e disse: Lázaro, sai para fora. Amém, irmãos? Amém. E o homem que estava morto 4 dias se colocou de pé e viveu novamente. Isto foi mais que um homem, sim, Senhor. A corrupção, irmão, presta atenção no que eu vou dizer aqui agora. Era necessário mais de 72 horas para que as escrituras deixassem de se cumprir se Jesus não ressuscitasse antes das 72 horas. Porque nas 72 horas, 3 dias, o corpo começa a decompor. Lázaro era 4 dias. A decomposição já estava acontecendo no túmulo de Lázaro. Já era 4 dias. 96 horas. A corrupção, sem dizer, a corrupção conhecia seu mestre. Amém, irmãos? Amém. Conhecia seu mestre. A alma conhecia seu Criador. E ele estava à distância de 4 dias de viagem em algum lugar. Eu não sei, tampouco você sabe. Mas, de qualquer modo, quando ele falou, ele saiu para fora. Esse foi mais que um homem. A corrupção que já estava... Porque se não tivesse... Porque se o corpo não tivesse corrompido, irmão, eles não saíam com um pano na boca. Tá chorando mal. Se não tivesse corrompido. É porque já tinha corrompido o corpo. Por isso que eles diziam: mas cheira mal. Mas o mestre conhecia a corrupção. Amém, irmãos? Amém. O mestre conhecia a corrupção conhecia seu mestre. O Criador, a alma conhecia seu Criador. Ele estava à distância de 4 dias de viagem em algum lugar. Eu não sei, tampouco você sabe. Mas de qualquer modo, quando ele falou, ele saiu para fora. Amém? Esse foi mais que um homem. Ele foi um homem quando desceu da montanha aquela noite, depois dele vir, estando com fome, vir olhando nas árvores para encontrar alguma coisa para comer, olhando para uma árvore, olhando para outra, olhando para uma outra. Quando ele amaldiçoou a árvore que não tinha fruto, ele era um homem quando ele tinha fome. Mas quando ele tomou 5 pães e 2 peixes e deu de comer para 5.000, apanharam 7 cestas cheias de fragmentos que sobravam. Este foi mais que um homem, este foi Deus. Ele foi um homem quando ele deitou lá na água, aquela noite, na parte de trás do barco. Virtude havia saído dele, poder. O dia todo, pregando, ensinando, curando, expulsando demônios. Virtude tinha saído dele. Ele estava num corpo, estava limitado. Então ele cansava. Discernir os pensamentos do coração delas. E 10.000 demônios do mar juraram que o afogaria aquela noite. Aquele pequeno barco como uma rolha lá, batendo-se para lá e para cá. O diabo disse: agora eu peguei. O diabo disse. E parecia que era o fim de tudo. Mas assim que ele despertou, veio e colocou seu pé nas rises do barco. E levantou os olhos e disse: cala-te e aquieta-te. Ventos e ondas obedeceram. Esse foi mais que um homem. Este foi Deus. Amém, irmãos? Ele foi um homem quando ele clamou por misericórdia. Aqui está. Aqui está o ser dual. Amém, irmãos? Amém. Eu creio no ser dual assim. Amém? Amém. Natureza humana dormindo no barco.
cansado. Natureza divina. Calma-te, aquieta-te. Esse era Deus, amém, irmãos? Ele era um ser dual, vivendo no mundo, herdando a natureza. E divino, herdando a natureza divina. Veja, ele foi um homem quando ele clamou por misericórdia na cruz. Verdade? Claro, ele era um homem. Quando ele clamou por algo de beber e deram vinagre, ele foi um homem. Ele estava com sede. Quando ele morreu sangrando. Sangrando? Claro, ele era um homem. Pregado numa cruz. Claro, ele era um homem. Ele foi um homem. Mas na manhã da Páscoa, quando ele rompeu os selos do túmulo e ressuscitou, ele disse: eu sou aquele que fui morto e vive para todo sempre. Esse foi mais que um homem, foi Deus. Amém, irmãos? Vê, aí está. Por isso, irmãos, graças a Deus que Jesus Cristo é o poderoso Deus desvelado perante nós. Amém? Amém. Ele é o Deus todo-poderoso desvelado perante nós. Na mensagem Perguntas e Respostas sobre Hebreus, segunda parte, ele disse, 88. Agora, aqui, quando Jesus morreu, ele era Deus manifestado em carne. Deus se tornou homem. Nas leis da redenção, a única maneira que um homem poderia remir a propriedade perdida de Israel é que ele tinha e deveria ser um parente redentor. Um parente próximo. Vê? Deus é espírito. E sendo espírito, ele não tinha nenhum parentesco conosco. Tinha parentesco conosco antes do homem entrar num corpo de barro. Quando o homem ainda era o homem espírito. Mas quando ele tornou alma vivente, perdeu o parentesco. Os irmãos entendendo? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. Deus é espírito. Ele fez o homem primeiro espírito. Mas quando ele colocou aquele espírito dentro de um corpo, se tornou alma vivente. Deixou o parentesco. Mas Deus sendo espírito, ele não podia entrar nesse mundo se ele não tivesse um corpo que se identificasse com os nossos. Que tivesse hábitos que nós temos. Hábitos de comer, hábitos de beber, de dormir, de trabalhar. Amém, irmãos? Amém. Ele tinha que ter isso. E então o profeta diz no 88, Deus se tornou homem. Nas leis de redenção, a única maneira que um homem poderia remir a propriedade redimida era ele se tornando um redentor parente. Tinha que ser parente. E ele foi parente nosso como? Ele foi parente nosso tomando a nossa semelhança. Amém, irmãos? Não. Tomando a nossa semelhança, se tornando um de nós, tendo as mesmas características. Pés como nós, mãos como nós, olhos como nós, andando aqui como nós. Amém, irmãos? Amém. Ele se tornou um de nós para se tornar parente. Então, observe bem que Jesus aqui na terra, ele estava agindo nesses dois mundos. No mundo espiritual, ele estava na natureza divina. No mundo natural, aqui na terra, ele estava na natureza humana. Ele era um ser dual, herdando a natureza divina e herdando a natureza humana. Amém, irmãos? Amém. Junto, um ser dual. Não duas pessoas, não dois seres, mas um ser. Amém, irmãos? Amém. Vamos ficar de pé. Louvado seja Deus. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado pela palavra e pela exposição que o Senhor nos trouxe nessa noite. Obrigado por tudo, ó Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós agradecemos, ó Pai, pela exposição da Tua palavra. A Tua palavra é vida, a Tua palavra nos conforta, a Tua palavra é luz para iluminar o nosso caminho, lâmpada para nossos pés, luz para iluminar nosso caminho. Senhor Deus, muito obrigado pela revelação que o Senhor nos deu, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Senhor. Deus abençoe os irmãos, até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe.